Opa. Pronto. Essa última parte é a parte da interação de processos. Então, eu fui lá, desenhei o meu processo, descobri quem são os meus fornecedores, quem são os meus clientes, o que, que os meus fornecedores me entregam, o que, que eu entrego para os meus clientes. E tudo isso é muito importante porque tudo funciona como se fosse um quebra-cabeça. Se essas peças elas não tiverem conectadas, como tem que acontecer, né, não vai fazer sentido. Então a gente precisa, né, fazer o quê? A boa junção dessas pecinhas, né, que é o que a gente está trazendo como interação de processos. Então, quando a gente mapeia o processo, o mapeamento ele é um quadro mais estático, né? Tá lá o mapa, ok. Mas eu preciso ter uma forma de registrar como que funciona a interdependência entre um processo e o outro, tá? E é o que a gente vai chamar de interação. Para a gente gerir de forma eficiente os nossos processos, o que a gente precisa? Dar esse enfoque sistêmico, tá? Que é o que eu vim falando com vocês a noite toda, né? Eu preciso entender como que funciona a organização como um todo, eu preciso olhar o macro processo para eu entender, né, quais são os principais processos e as atividades, porque nada está isolado, tudo está interagindo. Por exemplo, o faturamento, né, que é o final das contas, né, da empresa. O resultado do faturamento, ele vai ser reflexo de como que funcionou desde a entrada do paciente no hospital, né, até a hora que ele teve alta, né? Então, essa gestão eficiente, eu preciso dela, desse enfoque sistêmico, né, da minha organização, para eu garantir a interação de processos de forma adequada, ou seja, a junção das peças da forma como tem que ser feita. Eu entendendo a minha responsabilidade dentro da entrega do outro. Então, eu não vou enxergar só o meu quadradinho. Porque, por exemplo, eu estou olhando lá, eu sou um processo primário, eu sou uma unidade de terapia intensiva. E aí eu tenho a farmácia e as devoluções, né? A devolução, que é o medicamento que eu não usei lá para a farmácia, a forma como eu entrego, se eu deixo acumular ou se eu não deixo acumular, isso vai impactar a gente na farmácia, por exemplo? Vai. Então, eu preciso ter essa consciência de que a forma como eu trabalho, os resultados do meu trabalho, o jeito como eu entrego para o próximo processo, isso vai impactar na entrega dele, né? E assim, dentro também do meu processo, que a gente executa enquanto equipe, a soma de cada um vai fazer a entrega. Então, vamos pensar aí, a soma de cada um, eu tenho o quê? Eu tenho profissionais de formações multidisciplinares, eu tenho, né, times diferentes interagindo, né, tudo isso vai contribuir, né, sem falar que a gente tem plantões diferentes, turnos diferentes, né, então tudo isso, né, fazendo a entrega final. E aí, para facilitar a visão de vocês, né, como esses processos todos, então eu tenho o processo A, o B e o C que estão ilustrados aqui. Então vejam bem, o processo A, o resultado dele vai impactar no processo B, que vai impactar no processo C. Estão vendo? Então, a entrega que é essa saída do processo B vai depender de como o processo A funcionou. E aí vem aquele efeito dominó, gente, que vocês sabem muito bem. Por exemplo, um cliente que chegou lá na recepção, logo no acesso dele à instituição, e que ele agendou um procedimento, aí atrasou, e aí não estava autorizado, e não teve a orientação adequada, e por aí vai, isso tudo vai ser uma cascata de entregas que vai fazer com que o resultado final muito provavelmente não dê certo e o cliente saia insatisfeito.
né? Então, a gente precisa entender que eu sou corresponsável pelo outro. Então, a gente precisa fazer acordos entre clientes e fornecedores, tá? Então, basicamente, eu tenho que entender quem são os meus fornecedores, entender quem são os meus clientes, quem são clientes internos, quem são clientes externos. Da mesma forma, quem é fornecedor interno, quem é fornecedor externo. Esse desenho aqui, para a gente ilustrar, vamos pensar dentro da instituição, tá? Dentro da instituição, nós somos, enquanto processos, fornecedores e clientes uns dos outros, ok? E aí a gente tem essa contratualização, né, interna. Eu preciso que os meus clientes internos, os processos, me digam como que eu tenho que fazer a entrega para que o resultado deles seja otimizado. Eu tenho que ouvir os meus clientes. Da mesma forma, né, que os meus fornecedores, eles precisam me ouvir, né? O que eu preciso para eu garantir as minhas boas entregas, né? Então, por exemplo, eu sou uma unidade assistencial. Se o antibiótico, o medicamento não chega no horário, a nutrição está chegando fria, tudo isso impacta na qualidade do meu resultado? Sim. Então, eu preciso combinar. Eu vou fazer lá, então, a contratualização com a farmácia, com a rouparia, né, com a higienização, com todo esse apoio, dizendo quais são os requisitos, né, que a gente precisa. Isso tudo é combinado, tá? Por meio dessa cadeia cliente-fornecedor, onde a gente faz a contratualização. Quando eu estou falando de fornecedor externo, tá? A gente rege essa parte externa por meio do contrato. Então, quando, né, o meu cliente lá, o cliente paciente, ele chega na minha instituição, ele assina um contrato lá de prestação de serviços. Né? E quando eu tenho, né, dizendo para o meu fornecedor externo como que eu quero receber, eu tenho que definir isso a nível de contrato. Vocês já ouviram falar da palavrinha SLA? Né? Traduzindo, são os níveis de acordo de serviço, onde eu defino o prazo da entrega, a qualidade da entrega, tudo isso, né? Para eu dizer se aquele fornecedor ele atende ou não atende. Então eu tenho que ter, né, esses SLAs, né, esses acordos de serviços muito bem definidos. Porque como eu vou dizer que aquele fornecedor ele não está me atendendo, né, se eu não definir isso de acordo, tá? Então, esses acordos entre clientes e fornecedores é o que a gente chama de cadeia cliente-fornecedor, onde eu vou identificar como o cliente deseja receber o produto, e para o fornecedor conseguir entregar o produto de acordo com o requisito do cliente, o que ele tem que fazer, tá? Então, a gente precisa ouvir uns aos outros. Eu trouxe aqui, né, a cara de paisagem, né, o desenho quando a gente às vezes estranha, meu Deus do céu, isso não estava combinado. E agora? Como que a gente faz, né? Então, para a gente não ter surpresas, é muito importante a gente fazer as nossas contratualizações internas. Requisitos. Né? Para a gente finalizar, né, o dia de hoje, que a gente já está acabando, né, a gente precisa ter muita clareza dos requisitos dos nossos processos, entendendo o que é requisito. Tá? Então, o conceito de requisito, né, de acordo com a Fundação Nacional da Qualidade, é a tradução da necessidade das expectativas do cliente ou das demais partes interessadas, né, de uma forma formal ou pode ser até informal, em atributos do produto. De acordo com a ISO 9000, o requisito é a necessidade ou expectativa que é expressa, geralmente de forma implícita ou obrigatória, tá? Então, o que eu estou querendo dizer? Né? Requisito. Existe aquilo que ele quer, existe aquilo que é necessidade. Então, a gente precisa distinguir bastante isso, gente, especialmente de uma forma interna, porque quando é externa, a gente até quer satisfazer o que o cliente quer mais do que o que ele precisa. Mas, por exemplo, na hora de eu definir lá o meu requisito, por exemplo, a farmácia, e eu defino que ele tem que entregar os medicamentos todo dia às 8 horas. Ah, é porque eu quero ou é porque eu preciso, tá? Então, a gente precisa ser muito coerente, se é uma necessidade ou não. Então, por exemplo, tem alguns setores que definem, a entrega vai ser semanal. Mas por que vai ser semanal? Ah, porque eu quero.
Mas qual que é a necessidade do cliente? Às vezes o cliente ele tem que ter uma necessidade de que esses produtos eles sejam entregues a cada 2 dias, 48 horas, né, ou a cada 3 dias, ou às vezes até diariamente. Então, eu tenho que saber distinguir bastante isso. Por que eu preciso ter esses requisitos expressos de uma forma clara? Né, para eu aumentar a satisfação do meu cliente. Né? Então, eu quero atender, no final das contas, o cliente. Então, o que ele quer, né, o que é necessário, eu vou deixar isso muito bem contratualizado, né, para que a gente possa garantir a satisfação e fazer a entrega daquilo que o cliente solicitou. Existe, gente, a distinção entre requisitos que são técnicos, né, regulamentares e relacionados à qualidade essencial, tá? Então, requisitos regulamentares são aqueles que têm, né, na força da lei, né, a lei é soberana, sem sombra de dúvida, né, o requisito técnico, aquele que vai garantir o funcionamento adequado daquele produto, né, ou daquele serviço, e com relação à qualidade essencial, ou seja, né, quando a gente está falando da qualidade essencial, é aquele serviço, gente, a atividade fim. Qual que é a essência, né? Por exemplo, a qualidade essencial, intrínseca, por exemplo, um aparelho de ar-condicionado é manter a temperatura agradável, não tem nem que questionar isso, tá? Claro que aí você vai agregar outros atributos, né, técnicos, né, legais e por aí vai. Da caneta, qual que é a qualidade intrínseca da caneta? Escrever, né? Então, a caneta que não escreve, ela não está atendendo a qualidade intrínseca, essencial dela. Do bebedouro, proporcionar água filtrada e fresca. Do contrato, ter informações de acordo, né, entre o contratante e o contratado. Ok? E aí, gente, o requisito da entrega. Eu tenho que entregar o meu produto certo, na quantidade certa, no lugar certo, na hora certa, para a pessoa certa. Então, estabelecer muito bem esses parâmetros é fundamental na hora da gente contratualizar, ok? Então, a gente traz aqui requisitos que envolvem segurança, certo? Então, segurança é fundamental. A gente traz ali, por exemplo, ele chegou na recepção, garantiu o cadastro correto, né, para a utilização do beneficiário assim que necessário. Tem a questão do requisito do custo operacional, né? Eu vou voltar nesse ponto com vocês no nosso próximo treinamento, para a gente não falar de forma apressada com vocês, só para a gente seguir a sequência e fazer o fechamento, tá? Então, custo é importante? É. E a gente vai entender, né, quanto que custa aquilo que a gente faz. Isso é importante. Distinguir custo, despesa, o que é lucro. Né? Lembra aquelas palavrinhas? A diferença entre preço e valor? Né? Isso faz muita diferença na hora da gente garantir a satisfação do cliente. Então, só 2 exemplos, né? Como descrever requisito. Então, lá, o relatório de posição de estoque. Como que eu vou fazer o relatório de posição de estoque? Olha o requisito. Entregue no prazo correto e completo. Né? Tá certo ou errado? Ali já até dei a dica, né? Tá incorreto. Por exemplo, eu vou entregar o relatório para essa pessoa. Ela disse que quer no prazo correto e completo. Qual que é o prazo? O que é correto? O que é completo? Não está claro. Né? Então, a gente precisa deixar de uma forma mais clara. Então, mesma entrada, olha o requisito. Entregue até as 14 horas do primeiro dia útil, após a sua emissão, e-mail físico. Eu preciso da assinatura e da data do responsável pela emissão. Então, tá certo ou tá errado? Agora sim, tá certo, tá? Então, quanto mais especificar o meu requisito, melhor. Voltando lá na pizza, né? Então, a gente tem lá as qualidades, né, da pizza. Então, por exemplo, intrínseca, né? Aqui é a pizza portuguesa. Para ser pizza portuguesa, tem que ser recheada com presunto, queijo, ovos cozidos, azeitonas, e na quantidade de fatias conforme pedido. E é óbvio que a pizza tem que estar quente, a não ser que eu comprei a pizza, né, gente, para fazer em casa. Mas vamos pensar que eu estou lá na pizzaria, né? A entrega, né, em 40 minutos após feito o pedido. A segurança, né? Então, essa pizza tem que chegar para a gente com a embalagem lacrada, livre de contaminação. E o custo, é óbvio que eu vou procurar o menor custo possível,
Mas lembrando lá, tem que agregar valor. Às vezes você vai comprar numa pizzaria que é mais cara do que a outra, porque na hora que você provou a pizza, gente, né, não tem preço que pague aquela experiência que você teve de degustar aquela pizza. Né? Bom, aqui eu coloquei o desenho que eu não podia deixar de passar, né? Então, para a gente encerrar, eu trouxe uma mensaginha para vocês. Já pensou o que você vai dizer para você mesmo quando chegar ao futuro? Será que vai gostar do resultado da vida que planejou? Será que vai ficar feliz com o que conquistou? A vida é feita de escolhas e elas podem determinar como vai ser o seu amanhã. Por isso é tão importante pensar em tudo que faz. Um caminho errado pode levar você a um destino obscuro e muitas vezes sem volta. E nessa caminhada cada escolha importa. É preciso saber escolher a profissão certa, os amigos certos. É preciso saber escolher quem serão seus mestres, os seus mentores. E claro, quem vai dividir a vida com você o tempo todo. Alguma vez você já traçou seus objetivos, as suas metas, os seus sonhos? Esteja preparado para o acerto final com você mesmo. Esteja pronto para se olhar no espelho e dizer: eu venci. Caso contrário, terá que se contentar com o futuro que o destino escolheu para você. Não se deixe levar pela sorte ou pela simples intuição do que pode dar certo. Faça dar certo. Não deixe que suas escolhas coloquem pontos onde deveriam ter apenas vírgulas. Ninguém pode cobrar mais de você do que você mesmo. É você o grande chefe da sua vida, do seu futuro. Portanto, é quem sabe quando deve melhorar ou fazer um upgrade. Se demita da mesmice, da preguiça, da má vontade, dos erros. Se valorize, se elogie, se critique. Faça isso ou alguém irá fazer por você. A sua imagem amanhã é o que você fez ontem. E lembre-se, cada ruga criada ao longo da sua vida pode significar uma conquista ou uma derrota, mas isso só você pode escolher.